Isso já havia sido decidido antes mesmo da explosão acontecer. Isso significa que os americanos sabiam exatamente o que iria acontecer. Nunca vi nada parecido, porque o presidente dos Estados Unidos estava lá dizendo: "Nós destruiremos sua segurança energética e vocês terão sérios problemas." E Olaf Scholz estava ao lado dele, dizendo que estavam trabalhando em estreita colaboração com os americanos. O que realmente sabemos sobre a explosão dos gasodutos Nord Stream? Gegen den Strom. Zur Person. Hello, welcome to Against the Current. We present viewpoints and different perspectives which the Apresentamos pontos de vista e perspectivas diferentes que a mídia de propaganda tradicional está deliberadamente suprimindo. Em 26 de setembro de 2022, os gasodutos do Mar Báltico, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, foram deliberadamente explodidos. Com isso, a armadilha energética se fechou para a Alemanha. O experiente jornalista e investigador Seymour Hersh, dos Estados Unidos, está acusando seu próprio governo, o governo dos Estados Unidos. Na Europa, o professor Ola Thunander, do Instituto de Pesquisa para a Paz em Oslo, realizou de forma mais abrangente do que qualquer outra pessoa uma nova investigação sobre esse caso específico. Hoje, discutiremos a confiabilidade e a credibilidade das descobertas de Seymour Hersh e quais informações adicionais descobrimos nesse meio tempo. Bem-vindo, Ola Thunander. Welcome, Ola Thunander. It's a great pleasure to have É um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. O que você descobriu? O que realmente sabemos sobre a explosão dos gasodutos Nord Stream? of the Nord Stream pipelines. Sabemos o que aconteceu durante aqueles dias e também o que aconteceu antes, a história. Pode-se dizer que, no que diz respeito à história, sabemos que a partir de 1981, o governo Reagan ficou muito irritado com os gasodutos. Tratava-se de um gasoduto entre a União Soviética, na época, e a Alemanha Ocidental. Pessoas como o diretor da CIA, Casey, o secretário de Defesa, Weinberger, e o assessor de Segurança Nacional, Dick Allen, eram fortemente contra os gasodutos e queriam interrompê-los. Segundo Dick Allen e seu vice, Tom Reed, eles realmente conseguiram provocar uma explosão contra o gasoduto em 1982. Mas os alemães e os russos, ou soviéticos, continuaram o processo, e esse gasoduto se tornou a base do diálogo entre a Europa e a União Soviética, entre Gorbachev e os alemães. Between Gorbachev and the Germans, and it became very important. Isso se tornou uma base muito importante para o fim da Guerra Fria, porque criou confiança entre os europeus e os russos. Portanto, isso foi o mais importante, acredito, para o fim da Guerra Fria e também para o sucesso das negociações entre Gorbachev e o presidente Reagan em meados e no final dos anos 1980. Esse é, portanto, o contexto do papel dos oleodutos. Os oleodutos tiveram o mesmo papel, pode-se dizer, que a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço após a Segunda Guerra Mundial, que depois levou à formação da União Europeia. Assim, na verdade, isso foi a base para uma verdadeira mudança de política. E certas partes da elite de segurança americana sempre foram contra isso. Por exemplo, Dick Cheney, que era secretário de Defesa por volta de 1990, durante a presidência de George H.W. Bush, era fortemente contrário a esses gasodutos. Ele, na verdade, queria destruir não apenas a União Soviética, mas também a Rússia. A Rússia deveria ser dividida em pequenas partes, por assim dizer. Depois de 2000, quando começou a discussão sobre o gasoduto Nord Stream, Cheney novamente se opôs fortemente a ele. O mesmo valeu para sua aliada leal, mais tarde secretária assistente de Estado, Victoria Nuland. Nuland era uma protegida de Cheney. Outra figura importante foi Brent Scowcroft, que foi conselheiro de Segurança Nacional de George H.W. Bush. E sua apoiadora era Condoleezza Rice, que mais tarde se tornou secretária de Estado. Essas duas pessoas desempenharam um papel importante após o ano 2000.
Em 2015, Condoleezza Rice disse à TV alemã que a Alemanha precisava mudar sua dependência energética da Rússia para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um gás muito bom, GNL, que era, claro, muito mais caro do que o gás russo, mas ela afirmou que era hora de a Alemanha fazer a mudança. E, é claro, isso não seria possível sem explodir o gasoduto. Não se podia pedir à Alemanha que mudasse sua dependência energética e aceitasse algo muito mais caro. Então, na verdade, desde 2014, pode-se dizer que os americanos haviam decidido eliminar o gasoduto. A partir de cerca de 2016, eles começaram uma produção maciça de GNL, que seria o substituto necessário para o gás russo na Alemanha. E em 2018 e 2019, houve muitas discussões sobre eliminar o gasoduto. Talks about taking out the pipeline and, for example, Por exemplo, o assessor de segurança nacional, John Bolton, que já havia trabalhado sob Condoleezza Rice, mais tarde se tornou assessor de segurança nacional no governo Trump. Ele disse que Trump tinha a questão do gasoduto sobre a mesa, mas não conseguia decidir. Bolton afirmou que ele já deveria tê-lo interrompido em 2019. Trump simplesmente não conseguia se decidir, e isso, segundo Bolton, não era incomum para ele. Mais tarde, Trump disse, apenas no ano passado, que não foi Biden quem decidiu eliminar o gasoduto. Fui eu, ele disse. Eu decidi. Biden apenas aprovou minha decisão. Então, de acordo com Trump, ele realmente tomou a decisão depois que John Bolton deixou o cargo de assessor de segurança nacional, em algum momento de 2020, talvez no final de 2020. Depois, Biden declarou em fevereiro de 2022 que se a Rússia entrasse na Ucrânia, o gasoduto Nord Stream deixaria de existir. E foi exatamente o que aconteceu. Portanto, considerando o contexto, pode-se dizer que sabemos que os americanos vinham discutindo e se preparando para eliminar o gasoduto desde a década de 1980 e o Nord Stream desde o início dos anos 2000, quando sua construção começou. E isso é um fato. Isso significa que a interrupção, a destruição, da parceria energética entre a Rússia e a Alemanha era um objetivo geoestratégico de longo prazo dos Estados Unidos. Sim. Então está muito claro que pode-se dizer que a força dos Estados Unidos é, em certa medida, econômica, mas o mais importante sempre foram as garantias e o apoio em segurança vindos dos Estados Unidos. E se você não percebe a Rússia como inimiga, então perde toda essa influência na Europa. Os Estados Unidos se tornariam um país normal, e isso era inaceitável para os americanos. Eles queriam ter uma influência especial na Europa. E ao cortar o gasoduto, conseguiram isso. Você destruiu a possibilidade de paz que havia se aberto após a Guerra Fria. Na década de 1990, muitas pessoas acreditavam em um possível desenvolvimento pacífico na Europa e nas relações com a União Soviética e mais tarde com a Rússia. Mas havia importantes elites de poder nos Estados Unidos e também algumas na Europa que queriam romper esse tipo de relação e conseguiram. O primeiro secretário-geral da OTAN, Lord Ismay, disse que a OTAN foi fundada para manter os americanos dentro, os alemães sob controle e os russos fora, a União Soviética fora. Então a explosão do gasoduto poderia fazer parte dessa estratégia. É. Verdade. É mesmo. Então pode-se dizer que é definitivamente o caso que, se você olhar para o que aconteceu no fim da Guerra Fria, Dick Cheney e Scowcroft queriam expandir a OTAN. E Baker disse, tudo bem, mas não poderíamos dizer nada aos russos. E Bush também chegou a dizer isso, nesses termos. Então Baker disse que prometemos não expandir a OTAN, mas quando voltou para Scowcroft e Cheney, disse o contrário. E isso, claro, virou um problema. Havia essa elite, a elite do poder em torno de Cheney, que foi muito importante nos anos 1990 e depois de 2000, e eles decidiram que precisavam eliminar os oleodutos. Então pode-se dizer que esse é o pano de fundo histórico. E havia o Comitê de Relações Exteriores no Congresso, dizendo que, sabe, precisávamos eliminar o oleoduto.
E isso foi em 2019. Então, em geral, eles eram uma parte muito importante do aparato de segurança dos Estados Unidos, que queria eliminar o gasoduto. Depois chegamos ao que realmente aconteceu nos dias em que ele foi destruído. Eu estudei o uso da aeronave Poseidon, a aeronave americana Poseidon, usada para vigilância marítima e para localizar submarinos sob a superfície. Havia uma estacionada em Keflavik, na Islândia, e outra no Mediterrâneo, em Sigonella. Os voos do Poseidon a partir de Sigonella circulavam pelo Mediterrâneo para monitorar a atividade submarina na região, e os voos de Keflavik operavam na área do Atlântico Norte, no Mar da Noruega e mais ao norte também até o Mar de Barents e ao redor da Groenlândia. Mas em certas ocasiões eles foram para o Báltico. Isso foi a partir da aeronave de Sigonella, na área do Mediterrâneo, na Sicília. Eles subiram 2 vezes e isso ocorreu durante o exercício Baltops, em junho de 2022, no Mar Báltico. O Baltops é um exercício regular realizado anualmente no Mar Báltico. Esse avião foi até Cuxhaven para a base aérea naval de Nordholz, nos arredores de Cuxhaven, e operou de ida e volta entre Nordholz e o Mar Báltico durante aquela semana e durante o exercício Baltops. Havia também um avião vindo de Keflavik, na Islândia, e todos os dias durante o exercício Baltops ele sobrevoava a área sul do Mar Báltico, a leste de Bornholm, onde o exercício acontecia. O exercício envolvia a colocação de minas marítimas e incluía operações de mergulho na área. O problema foi que, após o exercício Baltops em junho, esses 2 aviões, um de Sigonella na Itália e outro de Keflavik na Islândia, estavam voando nos dias próximos à destruição do gasoduto. Um voo foi para Nordholz, e entre os dias 23 e 25, os dias anteriores à explosão no dia 26, essa aeronave carried os Illes Bornholm Vording e Vorten. E você mencionou o artigo de Seymour Hersh. Ele argumentou que uma aeronave Poseidon teria sido usada para lançar uma boia sonar que enviou um sinal codificado aos explosivos, na verdade aos temporizadores dos explosivos. Ele disse que foi isso que aconteceu e acreditava que a aeronave Poseidon norueguesa teria feito isso, já que fazia parte do pré-planejamento. Mas, na verdade, as aeronaves Poseidon norueguesas não estavam prontas, então tiveram que enviar uma aeronave americana do Mediterrâneo para realizar a operação. Então, no próprio dia ou noite em que ocorreu a explosão, a aeronave Poseidon, vinda de Keflavik, na Islândia, desceu até o Mar Báltico. Ele passou ao sul da Noruega exatamente no momento da explosão e chegou ao local cerca de 1 hora depois. Então ele havia decolado de Keflavik 2 horas antes da explosão, voou até a área e chegou lá 1 hora depois. Em seguida foi reabastecido sobre a Polônia, reabastecimento aéreo. Uma aeronave-tanque decolou da base aérea de Spangdalen, perto de Luxemburgo, na Alemanha, para se encontrar com o Poseidon. O avião-tanque partiu exatamente no momento em que a explosão ocorreu, depois seguiu para a Polônia, encontrou o Poseidon e o reabasteceu por cerca de 1 hora. Talvez um pouco mais, eu acho. E então a aeronave-tanque voltou para Spangdalen. A aeronave Poseidon subiu sobre o sul do Mar Báltico, a leste de Bornholm, na área da explosão, e patrulhou essa região por 4 horas antes de retornar a Keflavik. Isso significa algumas coisas. Primeiro, quando voltou, ela voou até a posição da explosão em baixa altitude e logo em seguida subiu para 10.000 metros. Portanto, seu interesse era claramente a explosão. Ela patrulhou tanto a área da explosão quanto a região mais próxima da Malreis Iker russa, em Baltisk. Então, certamente havia interesse em saber se havia algum submarino russo saindo, por exemplo, para colocar a culpa.
Mas dá para afirmar com certeza que não era o caso, porque se tivesse sido, já saberíamos disso a essa altura. E em segundo lugar, pode-se dizer que o planejamento dessa patrulha na área da explosão foi feito muito antes da explosão, porque a aeronave decolou 2 horas antes. Sempre há um certo planejamento prévio quando uma aeronave decola. Não é algo decidido por Wizarding Books Haftin dizer. E o mesmo vale para o avião tanque. So to speak. And the same goes for the tanker aircraft. And the only possibility for E a única possibilidade de a aeronave Poseidon operar por 4 horas sobre o sul do Mar Báltico seria se tivesse sido reabastecida, porque a aeronave poderia facilmente ter ido de Keflavik até o sul do Báltico e voltado sem reabastecimento. Mas como ela iria patrulhar a área por várias horas, precisou ser reabastecida. E isso foi decidido antes mesmo da explosão ocorrer. Isso significa que os americanos sabiam exatamente o que ia acontecer. E eles não informaram os alemães, ou pelo menos até onde sabemos, e não informaram os russos, o que significa que participaram diretamente da operação. Pode-se dizer quase com certeza que também estavam controlando toda a operação. controlling the whole operation. As far as I can understand, Pelo que eu entendi, isso significa que ambos os Poseidons, ambas as aeronaves, estavam monitorando a situação, e um dos Poseidons lançou a boia para sinalizar a bomba. Está certo? the bomb, is that right? You have the sonar board. As boias sonar lançadas pelos aviões Poseidon têm paraquedas, então elas descem devagar o suficiente para que não haja problema quando atingem a superfície. E se você voltar ao que Seymour Hersh escreveu em seu artigo, ele foi bastante detalhado nesse ponto específico. Ele disse que havia um sinal codificado que poderia acionar os temporizadores das bombas. Essa é uma forma eficiente de fazer isso, porque não é preciso cruzar fronteiras nem nada, basta sobrevoar. O problema é que, se essas boias sonar com sinais codificados deveriam ser lançadas por aviões Poseidon noruegueses, eles estariam na Noruega naquele momento. They would be in Norway at the time. And what you find was that O que descobrimos foi que uma aeronave Hércules, vinda de Sigonella, na Itália, voou até a base aérea de Andøya, no extremo norte da Noruega, alguns dias antes, e depois retornou. Ou seja, ela buscou algo na base aérea de Andøya. Andøya fica muito próxima de Evenes, onde estão baseadas as aeronaves Poseidon norueguesas. Como Evenes ainda não estava totalmente desenvolvida na época, qualquer instrumento ou equipamento importante teria sido armazenado em Andøya. Portanto, o que aconteceu foi que o Hércules foi até Andøya, pegou algo e só isso. and fetch something. And that was done, and at the same time it came in a Poseidon aircraft. Ao mesmo tempo, uma aeronave Poseidon veio de Keflavik, muito provavelmente com um oficial superior para lidar com a situação. Em seguida, a aeronave Hércules voltou para Sigonella. Isso significaria que as boias sonar usadas para acionar os temporizadores dos explosivos foram muito provavelmente buscadas naquele momento, então eles as pegaram em Sigonella. Acho que não se poderia provar que a aeronave Poseidon lançou boias sonar quando voou da base aérea de Nordholz, sobre Bornholm, depois retornou. Mas pode-se dizer que é muito provável. E por que eles fizeram isso? Quer dizer, não era um exercício, era uma operação. I mean, it was not an exercise. It was an operation. It was done during the night. Foi feito durante a noite. E se você olhar o Flight Radar 24 e alguns desses outros sites de rastreamento de voos, verá que quase não há aeronaves militares voando durante a noite. E essas aeronaves militares têm uma função operacional. Então pode-se dizer que foi uma operação realizada a partir do aeroporto de Norfolk, ou Estação Aérea Naval, acho que é assim que se chama, ou base aérea. E o mesmo se pode dizer do avião de Keflavik. Ele decolou no dia 26 de setembro, partiu por volta da meia-noite e chegou cerca de 3 horas depois, próximo a Bornholm, logo a leste de Bornholm, onde a explosão ocorreu 1 hora antes da chegada desse avião. One hour before this plane arrived. So it's Então acho que
Não há dúvida de que é esse o caso. Poderia-se então argumentar que havia um pequeno veleiro ucraniano, ou apenas um pequeno barco à vela, com 6 homens, ou 5 homens e uma mulher, acho, uma tripulação saindo da Alemanha e depois subindo até... E isso tem sido muito comentado na mídia alemã, acho. Der Spiegel, Die Zeit e assim por diante. E eles provavelmente fizeram algo, tinha uma bandeira ucraniana no veleiro. Visitaram todos os portos em Rügen, ao redor de Bornholm, no sul da Suécia, e assim por diante. Então foram muito ativos, exibindo-se. E afirmaram que haviam mergulhado, e poderiam ter feito isso. Poderiam ter mergulhado. Mas, ao mesmo tempo, havia 3 grandes navios da Marinha Americana, exatamente na mesma área, em 21 de setembro, apenas alguns dias antes das explosões. Havia o Corsage, que era um pequeno porta-aviões de 250 metros de comprimento, exatamente nas posições das explosões. E a embarcação de resgate vinda de Christiansø, uma pequena ilha a nordeste de Bornholm, notou que havia alguns navios ali que não respondiam às chamadas de rádio. Seus sinais AES estavam desligados, então a tripulação subiu para ver que tipo de navios se comportariam dessa forma, e descobriu que eram enormes navios da Marinha dos Auswärtigen. Ficou claro que estavam ali para fazer algo, e alguns dias depois deixaram o Mar Báltico. Então, se você acha que foi um marinheiro ucraniano, ou acha que foi um navio da Marinha dos Auswärtigen, talvez ambos tenham tido algo a ver com isso. Mas eu acho que a capacidade dos navios americanos é enorme e, é claro, Grower Spederisen 4 submarino. É fisicamente possível que 2 ou 3 mergulhadores de um iate à vela desçam e coloquem os explosivos. São alguns mergulhadores muito bem treinados. Eles podem é claro em arqueiros o que eles afirmam. Está a uma profundidade de cerca de 80 metros. Eles poderiam descer até 80 metros. Mas por que iriam a 80 metros para colocar esses explosivos? A maior parte do gasoduto fica a cerca de 40 ou 50 metros. Então, por que fazer isso na chamada bacia de Bornholm, onde a água é profunda? Por que dificultar as coisas para si mesmo? Não faz sentido. Tecnicamente é possível, mas é muito improvável que esse tenha sido o principal responsável neste caso. E há também, como algumas pessoas argumentam, um político ucraniano, agora vivendo na Bielorrússia, acho, chamado Andrei Derkach, que afirmou que os americanos, o chefe da CIA em Kiev, haviam recrutado pessoas que eram mergulhadores especializados para fazer isso. Eles também vinham treinando no gasoduto, na Romênia, no Mar Negro. Então isso significa que precisavam de algum tipo de disfarce. Precisavam de uma negação plausível, tinham que colocar a culpa em alguém. E é isso que as forças militares dos Estados Unidos e a CIA, e assim por diante, sempre tentam fazer, porque você não deve colocar a culpa em si mesmo. Então você deixa que outra pessoa supostamente faça algo. E esse também foi o caso com os noruegueses. Eles queriam que os noruegueses fizessem isso. Eles mesmos poderiam ter feito muito bem, mas preferiram que os noruegueses o fizessem, porque assim poderiam colocar a culpa neles. E os noruegueses, é claro, tinham, pode-se dizer, um interesse, porque para eles, pessoalmente, o gasoduto russo-alemão era um concorrente dos gasodutos noruegueses. Os gasodutos noruegueses já desempenhavam um papel importante para a Alemanha e também para o restante da Europa Central. Mas o que aconteceu em setembro de 2022 foi que eles estavam prestes a inaugurar um novo e enorme gasoduto dos campos de gás noruegueses até a Polônia. E esse gasoduto deveria ser, ou foi inaugurado em 27 de setembro, um dia depois que o gasoduto Nord Stream foi destruído. Então, na verdade, o Baltic Pipe, como era chamado, era um gasoduto norueguês-dinamarquês-polonês. Ele ia dos campos de gás da Noruega, passava pela Dinamarca e chegava à Polônia.
Esse gasoduto foi projetado para substituir o Nord Stream em termos de capacidade e afins. Isso significa que, na véspera da inauguração desse gasoduto, alguém destruiu o gasoduto russo-alemão. O problema para a Noruega era, é claro, que se você tem uma inauguração no dia seguinte à destruição do seu principal concorrente, a situação fica muito feia. Então, o que aconteceu foi que o primeiro-ministro norueguês não participou da inauguração em Shetland. Acho que sim. Então foram o presidente da Polônia, o primeiro-ministro polonês e o primeiro-ministro dinamarquês que participaram da inauguração. O primeiro-ministro da Noruega cancelou sua participação 5 dias antes. Poderia-se imaginar que era algo muito importante, mas ele disse que estava analisando alguns números do orçamento naquele dia, ou seja, nada de especial acontecendo, por assim dizer. Essa foi a inauguração de, você sabe, um dos projetos mais importantes daquele ano, ou até de vários anos. E ele não foi porque não podia ir, pois isso pareceria uma celebração da destruição do gasoduto Nord Stream. Isso significa que 5, 6 ou 7 dias antes, ele deve ter sido informado de que a explosão aconteceria. E então você tinha que pensar onde ele estava. Quero dizer, no dia 20 de setembro, 7 dias antes, o gabinete do primeiro-ministro havia anunciado em todos os jornais que ele iria à Polônia para a inauguração do gasoduto. Mas então ele foi aos Estados Unidos e, nesse mesmo período, recebeu um briefing de um dia do secretário da Marinha dos Estados Unidos em uma base naval em Norfolk, nos arredores de Washington. Ele também recebeu informações a bordo do porta-aviões Gerald Ford. Depois foi a Nova York, a ONU, encontrou-se com o secretário Blinken e voltou para a Noruega no dia 22 ou 23. Isso significa que ele realmente cancelou sua visita à inauguração por causa do que foi informado nos Estados Unidos. Então, acho que isso foi um ataque à infraestrutura russo-alemã e ao elo energético entre os dois estados. Ao mesmo tempo, eles criaram uma nova infraestrutura energética europeia e americana, integrada ao Ocidente. Sim. E como eles colocaram os explosivos nos oleodutos? Isso eu não sei. Quero dizer, o argumento de Seymour Hersh é que eles fizeram isso durante o exercício Baltops, em junho, que já tinham feito naquela época, e que os explosivos tinham temporizadores que seriam acionados, como mencionei antes, por sinais codificados. Segundo Seymour Hersh, eles usaram mergulhadores de águas profundas da Marinha dos Estados Unidos de Panama City, na Flórida. E também houve uma alegação de um jornalista alemão, Thomas Hupper, de que um dos coordenadores de mergulho do exercício ficou surpreso quando alguns mergulhadores apareceram com equipamentos e instrumentos próprios para operações em grandes profundidades e não para exercícios de minas. E eles ficaram fora por bastante tempo também. Ele estava preocupado, chegou a informar a liderança que eles haviam desaparecido. Não conseguia entrar em contato com eles. O interessante aqui é que Seymour Hersh afirmou que eles vinham de Panama City, na Flórida. Na verdade, eles estavam saindo da base aérea de Ronneby, na Suécia, que era usada como base aérea para o exercício Baltops. Havia aviões americanos indo para a rota na Espanha, a base naval dos Staussens no sudoeste da Espanha, e depois para a estação naval de Norfolk, perto de Washington, e finalmente para Panama City, na Flórida. Portanto, eram definitivamente mergulhadores de Panama City, na Flórida, que participaram do exercício Baltops. Pode-se dizer que isso foi confirmado sem que Seymour Hersh soubesse. E esses mergulhadores eram forças especiais. Eu acho que eles não eram, mas eram especialistas em mergulho. Então foram usados em operações de mergulho profundo. Se você olhar para os aviões que voltaram para Panama City, na Flórida,
pode imaginar que também eram para esses mergulhadores de grande profundidade. Supostamente, eles colocaram os explosivos nos oleodutos bem no final do exercício. E também teriam se encontrado com o almirante, quero dizer, com os principais líderes do exercício. E havia civis chegando para se reunir com eles, que seriam agentes de inteligência. Thomas Wöper, the journalist, had a source on a ship. Thomas Wöper, o jornalista, tinha uma fonte num navio da OTAN. E agora ele foi sancionado pela UOA. Há uma ligação entre essas coisas. Thomas Wöper foi sancionado porque sabia demais, porque tinha uma fonte no local e se tornou perigoso. He had a source on the ground and he became dangerous. I don't know, but at least you could say that Eu não sei, mas pelo menos dá para dizer que isso não foi apresentado na mídia tradicional. Por algum motivo, eles não confiaram nessa fonte, digamos assim. E claro, a fonte não, digamos assim, a fonte não disse o que eles queriam que dissesse. Está muito claro que havia essas pessoas investigando a fundo, e isso se encaixa muito bem com o que a fonte havia dito. Então eu acho que é bem provável. I think it's very likely. We have a situation, and this is very Temos uma situação, e isso é muito interessante, de acordo com o que você disse, em que, paralelamente à operação especial, o encobrimento está começando. É isso mesmo, para garantir uma negação plausível? right for plausible deniability. Yeah, it's Sim, não sei se começou antes, mas certamente começou por volta daquela época. E você tem que, bem, quando se faz uma operação especial como essa, é preciso ter uma negação plausível. Isso significa que se, por exemplo, você tivesse colocado explosivos no gasoduto durante o exercício Baltops, e então os gasodutos explodissem uma semana depois, as pessoas diriam, foi feito durante o exercício Baltops. É óbvio. Eles estavam bem acima do gasoduto e tinham mergulhadores. Quem mais poderia ter feito isso? Então era necessário adiar a detonação dos explosivos, o que poderia ser feito alguns meses depois, e assim por diante. and that you could do a couple of months and so on. The problem, I think, was that O problema, eu acho, foi que as pessoas na Alemanha estavam um pouco irritadas com a situação do gás em agosto e setembro de 2022 e também, acredito, na Tchecoslováquia. E o presidente russo, Vladimir Putin, havia dito algo como: se vocês estão insatisfeitos com a situação, por que não abrem o Nord Stream 2? Que na verdade estava fechado. O Nord Stream 1 estava funcionando, mas o Nord Stream 2 ainda não havia sido aberto. E então é bem possível que os americanos tenham dito: sim, não podíamos esperar por isso, então precisa agir agora. E isso poderia ser o motivo pelo qual eles detonaram os explosivos exatamente naquele momento. the explosives at the very time that when they did it. You explained how Norwegian Você explicou como os políticos noruegueses estavam envolvidos de alguma forma. Poderia explicar como, por exemplo, o chanceler Olaf Scholz estava envolvido? Ele ficou ao lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Biden declarou: nós vamos acabar com o gasoduto. E Olaf Scholz está sorrindo para as câmeras. O que você acha disso? What do you feel about that? I thought it was pretty strange. I thought Achei isso bem estranho. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Havia um presidente dos Estados Unidos ali dizendo: nós vamos destruir sua segurança energética e vocês vão ter sérios problemas. E o Olaf Scholz estava ao lado dele, dizendo que estavam trabalhando em estreita colaboração com os americanos. Então foi bem estranho, eu diria. Quanto aos noruegueses, não tenho certeza do que a liderança política da Noruega sabia desde o início. Minha impressão é que foram algumas pessoas, talvez 1 ou 2 indivíduos, na liderança da inteligência norueguesa e da marinha que estiveram envolvidas e depois acabaram se retirando. and then that they backed out actually. Maybe they were involved in some way when it comes to Talvez eles tenham se envolvido de alguma forma em relação a alguns navios durante o exercício Baltops,
porque tinham um navio com uma câmara de descompressão, ou alguns navios com câmaras de descompressão, mas havia pelo menos um em que colocaram uma câmara de descompressão no navio depois. Ela era usada por mergulhadores ou mergulhadores americanos e assim por diante. Então é bem possível que tenham participado, mas posso facilmente imaginar que a liderança política não ficou muito satisfeita com isso e, na verdade, tentou se afastar. E quanto à aeronave Poseidon, eles poderiam dizer que não estavam prontos para uma operação. Tinham treinado conosco com uma aeronave, mas tudo foi adiado por vários meses. Eles começaram o treinamento em junho de 2022 e isso não foi suficiente para realizar uma operação em setembro. Portanto, a liderança política norueguesa ficou satisfeita com esse adiamento. Na comunidade estratégica da Noruega, ainda existia uma tradição de que não se deveria ter um conflito real com a Rússia. Tentava-se manter uma política de distensão, uma política de bases e uma política nuclear que não provocassem os russos. Isso remontava a 1949. Portanto, trata-se de uma mudança de política e realmente atacar a Rússia com o gasoduto russo poderia, é claro, levar à guerra. Quero dizer, pode-se dizer que é surpreendente que os russos não tenham feito mais do que fizeram. Mas é muito provável que os russos saibam mais ou menos o que aconteceu, porque acompanham tudo. E é improvável que eles já haviam dito várias vezes que foram os anglo-americanos, ou seja, britânicos e americanos que estiveram profundamente envolvidos. E talvez houvesse alguns ucranianos, mas esse não é o ponto principal, eu acho. Isso nos leva ao papel dos britânicos. Você encontrou alguma evidência de envolvimento dos serviços secretos britânicos ou da Marinha Britânica? Durante o exercício Baltops, também havia navios britânicos presentes. Mas eu não tenho... Algumas pessoas que escreveram bastante sobre o envolvimento britânico, mas não vi nada que realmente o confirme. Por outro lado, conversei com o almirante dos Estados Unidos e ex-vice-diretor da CIA, Bobby Inman, que disse que durante seu tempo, os britânicos eram responsáveis pelo Mar Báltico no que dizia respeito a assuntos de inteligência. Eu diria que isso não era toda a verdade, porque os americanos também desempenhavam certo papel. Mas quando se trata de operações de permanência, durante a Guerra Fria, por exemplo, submarinos britânicos lançando forças especiais ao longo da costa sueca e assim por diante, isso fazia parte do que acontecia. A Grã-Bretanha certamente esteve profundamente envolvida em atividades submarinas no Mar Báltico. Então, no Báltico, submarinos convencionais britânicos atravessaram submersos o Estreito da Dinamarca, mesmo que isso não fosse legal. Os britânicos desempenharam um papel muito importante no Mar Báltico em geral, e eu realmente ficaria surpreso se eles não estivessem bem informados sobre o que aconteceu. Mas não tenho nenhuma evidência física, por assim dizer. A Grã-Bretanha tinha aeronaves Poseidon estacionadas em uma base no norte da Escócia, e elas poderiam ter operado no Mar Báltico com bis do que voando a partir de Keflavik. Mas não fizeram. Não havia aeronaves Poseidon britânicas na área, nem durante o exercício Baltops, nem nos dias ao redor da explosão. Como você avalia o ataque aos gasodutos Nord Stream? Você o classificaria como um ato de terrorismo de Estado? Sim, quero dizer, desde que se diga que os Estados Unidos e o Reino Unido não estão em uma guerra direta contra a Rússia, e se você argumentar isso, é por esse motivo que se poderia dizer que no caso do seguro, a empresa Nord Stream alegou que se tratava de uma questão de terrorismo de Estado, enquanto a seguradora afirmou que se tratava de uma questão de guerra, porque alegaram que um grupo ucraniano era o responsável. E no caso de guerra, eles não precisam pagar. No caso de terrorismo, precisam pagar. Então, é claro, eu diria que se trata de uma questão de terrorismo de Estado,
Se você também disser que os Estados Unidos e o Reino Unido não estão em guerra com a Rússia, e essa era a opinião geral nos Estados Unidos, pelo menos em 2022, quando isso aconteceu. At least in 2022 when this happened. Thank you very much Muito obrigado. Foi uma conversa interessante com você. with you. Professor Olatunanda has stated quite clearly O professor Olatunanda afirmou com bastante clareza que o ataque devastador aos gasodutos Nord Stream certamente não foi apenas algum tipo de brincadeira maliciosa realizada por um pequeno grupo ucraniano, operando a partir de um único veleiro, mas sim um ato deliberado de terrorismo patrocinado por um Estado. Aqui, em Against the Current, apresentamos pontos de vista e perspectivas que a mídia tradicional escolhe deliberadamente ocultar. mainstream propaganda media deliberately choose to conceal.